Capítulo 4. A glória do Senhor. A glória de Deus é tudo aquilo que faz Deus ser Deus. Todas as suas características, autoridade, poder e sabedoria. Literalmente, todo o esplendor imensurável e a magnitude de Deus. 2 dias separavam o povo de Israel da glória de Deus. Eles estavam prontos? Eles consideraram a advertência de Deus para se prepararem com seriedade ou acharam que, já que haviam visto seu poder milagroso agindo para libertá-lo tantas vezes seguidas, sua aparição não seria diferente? O que mais poderia haver? E além do mais, todas as manifestações haviam sido favoráveis a eles. Por que sua aparição seria diferente? O tempo diria. Será que alguém, além de Moisés, pensava que talvez eles tivessem passado a considerar sua relação com o Deus Santo íntima ou familiar demais? 2 dias se passaram. A manhã estava a ponto de raiar no terceiro dia. A atmosfera parecia singularmente quieta. A assustadora calmaria antes da invasão do Todo-Poderoso era quase intimidante. A criação estava mais ciente daquele que entraria no cenário do que o próprio povo de Deus. A luz da manhã estava nascendo, mas não era um nascer de sol típico. De repente, uma nuvem escura desceu do nada. A simples visão da nuvem já era suficientemente terrível, mas precedendo sua aparição ainda houve o soar muito alto de uma trombeta. Ela soava cada vez mais alto, o que poderia causar um tom tão intenso. Assim que a nuvem desceu à montanha, dela saíram raios de luz brilhantes e rugidos de trovões. O trovejar constante era diferente de tudo que o povo já havia ouvido. Eles vinham acompanhados de relâmpagos tão brilhantes que o sol parecia ter perdido sua intensidade. Os filhos de Israel tremeram de medo. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: "Estou apavorado e trêmulo." Hebreus 12, 21. Apesar de seu medo, Moisés assumiu seu papel de liderança. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e Deus lhe respondeu com um trovão. Êxodo 19, versículos 17 a 19. A criação revela sua grandeza. Aquele que desceu na montanha é aquele que planejou e criou o universo. Aquele que colocou as estrelas em seus lugares com os próprios dedos. Aquele que, com conhecimento e sabedoria, estabeleceu os fundamentos da terra. Aquele que é eterno e sem fim. Durante anos, eu tenho me preocupado com o fato de que temos perdido a visão da grandiosidade daquele a quem nós servimos. Isaías fala frequentemente sobre a grandeza e a majestade de Deus. O profeta questiona: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Isaías está perplexo com o porquê de Israel ter perdido de vista a grandeza de Deus. Ele declara: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías capítulo 40,
versículos 21 a 26. Deus criou os céus com suas mãos ao estender o universo como um forro. E ele foi capaz de medir o universo com a palma da sua mão. Ver Isaías 40, versículo 12. Pense nisso. Com a distância do seu polegar ao seu dedo mínimo, Deus mediu o comprimento, a largura e a profundidade do universo. Você já parou para pensar do tamanho do universo? Isso está além da nossa capacidade mental. Talvez, se tentarmos ter uma pequena ideia da vastidão do universo, nós chegaremos 1 milímetro mais perto de sua glória. Cientistas estimam que existam bilhões de galáxias no universo, cada uma contendo bilhões de estrelas. O tamanho dessas galáxias é relativamente pequeno se comparado à distância entre elas. Nosso Sol está localizado em uma dessas galáxias. Quando olha para o céu à noite, você não vê o universo inteiro. Somente uma minúscula galáxia na qual vivemos, chamada Via Láctea. E você vê somente uma parte dela, pois a maioria das estrelas nessa pequenina galáxia está longe demais para ser vista a olho nu. Então, comecemos apenas com a galáxia na qual vivemos. A estrela que está mais perto, outra além do Sol, está a 4,3 anos-luz. Você deve estar pensando, o que significa anos-luz? É simplesmente a distância que a luz viaja em um ano. A luz viaja a uma velocidade de uns 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa cerca de 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. Compare isso à velocidade dos aviões que voam aproximadamente a 800 quilômetros por hora. Como você pode ver, a luz é bem veloz. Para lhe dar uma ideia de quão rápido é, vamos assumir que você pudesse voar em um avião jumbo até o Sol. Quando eu fui para a Ásia, que é do outro lado do mundo em relação a onde eu moro, levei aproximadamente 23 horas. Se eu pegasse o mesmo avião sem nenhuma parada até o nosso Sol, levaria cerca de 21 anos. Pense em como 21 anos são longos. Pense em todo esse tempo. Agora imagine-se passando 21 anos dentro de um avião somente para chegar ao nosso Sol. Para aqueles que preferem dirigir, talvez levasse cerca de 200 anos, não incluindo paradas para reabastecer ou descansar. Quanto tempo a luz leva para viajar até a Terra? A resposta é meros 8 minutos e 20 segundos. Deixemos o Sol e consideremos a estrela mais próxima. Nós já sabemos que ela está a cerca de 4,3 anos-luz. Se nós construíssemos um modelo em escala da Terra, do Sol e da estrela mais próxima, o resultado seria o seguinte: em proporção, a Terra se reduziria ao tamanho de um grão de pimenta. O Sol seria do tamanho de uma bola de 20 centímetros de diâmetro. De acordo com essa escala de medidas, a distância da Terra ao Sol seria de quase 24 metros. Mas lembre-se de que, para atravessar essa distância de 24 metros, um avião na mesma escala levaria mais de 21 anos. Assim, se essa é a proporção da Terra em relação ao Sol, você consegue imaginar a que distância a estrela mais próxima estaria da nossa Terra do grão de pimenta? Você pensaria em 1.000 metros, 2.000 metros ou talvez 3.000 metros? Nem sequer chega perto disso. Nossa estrela mais próxima estaria 6,4 mil quilômetros distante do grão de pimenta. Isso significa que, se você colocar a Terra de grão de pimenta em Miami, na Flórida, o Sol estaria a uma distância de 24 metros. E a estrela mais próxima, em nosso modelo de escala, seria posicionada depois da cidade de Seattle, em Washington, no Oceano Pacífico, mais de 1.500 quilômetros dentro do mar. Para alcançar essa estrela mais próxima em um avião, levaria aproximadamente 51 bilhões de anos sem parar.
mas a luz dessa estrela viaja até a Terra em apenas 4,3 anos. A maioria das estrelas que você vê à noite, a olho nu, está a cerca de 100 a 1000 anos-luz de distância. Contudo, você pode ver umas poucas estrelas a olho nu, que estão a distância de 4.000 anos-luz. Lembre-se de que essas nem sequer são as estrelas mais distantes em nossa pequenina galáxia. Não irei tentar calcular a quantidade de tempo que levaríamos de avião para alcançar uma dessas estrelas. Mas quando você olha uma dessas estrelas que está a 4.000 anos-luz de distância, na verdade, você vê a luz que saiu delas no tempo em que Abraão casou-se com Sara. E a luz tem viajado a uma velocidade de 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora, sem reduzir a velocidade ou parar desde então. Somente agora está chegando à Terra. Essas são as estrelas da nossa pequenina galáxia, a Via Láctea. Nós não nos aventuramos ainda em examinar os outros bilhões de galáxias. E não se esqueça de que existe um quase imensurável e vasto espaço entre elas. Por exemplo, uma galáxia vizinha muito próxima é chamada de Andrômeda. Sua distância de nós é de aproximadamente 2,3 milhões de anos-luz. Pense nisso. Seria necessário que a luz viajasse a uma velocidade de 1.080 milhões de quilômetros por hora por mais de 2 milhões de anos para sair daquela galáxia e chegar à Terra. E essa é a galáxia mais próxima de nós. Existem bilhões de outras. Será que já chegamos ao limite da nossa compreensão? Isaías declara que Deus mediu esse vasto universo com a distância do seu polegar ao seu dedo mínimo. Salomão, movido pelo Espírito de Deus, declarou: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. 1 Reis 8, 27. Você está tendo um relance de quem desceu naquela montanha. Com quem vocês vão me comparar? Talvez devamos falar de outras coisas que são pequenas para Deus. Isaías diz que ele pesou os montes em sua própria balança e colocou as colinas nos pratos da balança. Ele mediu toda a água dos oceanos, mares, lagos, rios e açudes com a palma de sua mão. É ele quem ordena aos mares para que não ultrapassem seus limites. Ver Isaías 40, 12. Você já refletiu sobre o poder dos mares? Se um meteoro de 1,5 km caísse no Oceano Pacífico, a algumas centenas de quilômetros da distância de Los Angeles, na Califórnia, ele criaria uma onda o suficiente para matar todos os habitantes e destruir a estrutura da costa oeste inteira dos Estados Unidos, desde San Diego até Anchorage, no Alasca. Essa onda continuaria ao longo do oceano e destruiria vários países asiáticos também. Ainda assim, essa onda não seria tão alta quanto a profundidade do Oceano Pacífico. Então, o que aconteceria se toda a água do oceano fosse liberada sobre a raça humana? Existe um grande poder nos oceanos do mundo, mas Deus pesou cada gota dessa água na palma de sua mão. As pequenas coisas são maravilhosas. Ele fez grandiosas obras de enorme tamanho e proporção, e o seu detalhamento é igualmente assustador. Cientistas têm gasto anos e enormes montanhas de dinheiro para estudar o funcionamento do mundo natural. E eles ainda têm somente uma pequena parcela da sabedoria que foi aplicada por Deus na criação do mundo natural. Muitas questões ainda permanecem sem respostas. Todas as formas de vida têm por base as células. As células são os blocos de construção do corpo humano, das plantas, dos animais e de tudo que vive. O corpo humano em si mesmo é uma maravilha da engenharia. Contém cerca de 100 trilhões de células, dentre as quais há uma variedade imensa. Em sua sabedoria, Deus designou estas células para desempenharem tarefas específicas. Elas crescem e se multiplicam e finalmente morrem na hora certa. Embora invisíveis a olho nu, as células não são as menores partículas conhecidas pelo homem. Elas são constituídas por um grande número de estruturas menores, chamadas moléculas, que por sua vez são compostas de estruturas menores ainda, chamadas de elementos, e dentro dos elementos ainda podem ser encontradas estruturas ainda mais minúsculas, chamadas de átomos. Os átomos são tão pequenos que o ponto no fim desta frase contém mais de 1 bilhão deles. Ainda assim,
Um átomo é composto quase completamente de espaço vazio. O que resta do átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons estão agrupados em um núcleo minúsculo e extremamente denso, bem no centro do átomo. Pequenos feixes de energia chamados de elétrons vibram ao redor desse núcleo à velocidade da luz. Eles são o núcleo dos blocos de construção que mantêm todas as coisas unidas. Então, onde o átomo adquire sua energia? E que força mantém unidas essas partículas energéticas? Os cientistas chamam isso de energia atômica. Esse é apenas um termo científico para descrever o que eles não conseguem explicar, pois Deus já disse que Ele está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. E nós lemos que nele tudo subsiste. Colossenses 1:17. Pare e reflita sobre isso por apenas um momento. Esse é o glorioso Criador a quem nem sequer o universo pode conter. O universo é medido com a palma de sua mão. Contudo, ele é tão minúsculo nos seus desígnios em relação à pequenina Terra e suas criaturas que deixa a ciência moderna confusa mesmo após anos de estudo. É claro que muitos livros podem ser escritos sobre as maravilhas e a sabedoria da criação de Deus. Esse não é o meu objetivo aqui. Meu propósito é despertar espanto e admiração pelas obras das mãos de Deus, porque elas proclamam sua magnífica glória. Quem é esse que obscurece o meu conselho? Agora você pode entender melhor como Jó se sentiu depois que, após pronunciar questionamentos e declarações tolas aos ouvidos de Deus, o próprio Deus apareceu para ele em um redemoinho de vento e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Quem represou o mar pondo-lhes portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode ir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens à manhã, ou mostrou à alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos da saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para uma tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém? Você pode amarrar as lindas Pleiades? Como afrouxar as cordas de Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com a inundação? É você que envia os relâmpagos e eles lhes dizem, aqui estamos? Jó capítulo 38, versículos 2 a 35. Quando Deus terminou de falar, um Jó diferente o clamou. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Antes da aprovação de Jó, Deus disse que ninguém era como ele em todo o planeta. O Senhor declarou que ele era reto e íntegro,
que temia a Deus e se desviava do mal. Jó tinha não somente ouvido as palavras de Deus, mas também as havia ensinado à sua família e a seus amigos. Mesmo assim, quando ele viu Deus, clamou por misericórdia, pois perto de um Deus santo, ele seria, na melhor das hipóteses, um homem imperfeito. Isaías foi um homem fiel e temente a Deus, mas quando contemplou o Senhor em uma visão, ele clamou: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Isaías 6, versículo 5. A glória de Deus revela nossa absoluta necessidade da sua graça, pois sem ela estaremos eternamente condenados. Deus é muito maior do que possamos imaginar. Ele é tão grande que os anjos que estão ao seu redor no seu trono ao longo dos séculos ainda clamam em temor: Santo, Santo, Santo. Esse é aquele que desceu naquela montanha em sua glória perante Israel, luz inacessível. Agora vamos pensar a respeito do que é a glória do Senhor. Algumas pessoas da igreja já descreveram a glória de Deus como uma nuvem, uma manifestação singular, e os cristãos costumam dizer: a glória do Senhor desceu naquele culto. Mas essa afirmação limita e obscurece o conselho de Deus com palavras sem conhecimento. Ver Jó 38:2. Primeiro, a glória de Deus não é uma nuvem. Você pode perguntar: então por que uma nuvem é mencionada quase toda vez que a glória de Deus era manifesta na Bíblia? Deus precisa se esconder em uma nuvem, pois ele é magnífico demais para ser contemplado. Se uma nuvem não cobrisse a sua face, toda a carne ao seu redor seria consumida e morreria instantaneamente. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, a resposta do Senhor foi firme: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Êxodo 33:20. A carne humana não pode suportar a presença do Santo Senhor em sua glória. Ele é fogo consumidor e nele não há treva alguma. Ver Hebreus 12:29 e 1 João 1:5. Paulo escreve sobre Jesus: Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 e 16. Essa luz é diferente de tudo que já se viu na Terra. Um amigo meu é pastor no estado do Alabama. Em alguns anos, ele estava em uma igreja em construção. Houve um acidente e alguns materiais de construção pesados caíram sobre ele, quebrando-lhe o crânio, o pescoço e a coluna. Os paramédicos disseram que ele estava morto quando chegaram ao local e o cobriram. Eu estava jogando golfe com ele alguns anos atrás quando lhe pedi que me contasse a sua experiência com Jesus. Eu estraguei o jogo dele, pois ele chorou sem parar desde o 14º buraco até o 18º buraco, enquanto me contava a história. Ele disse: John, eu vi uma grande luz, a certa distância de mim, e fui em direção a ela rapidamente. Quanto mais perto eu me achegava, mais intensa a luz se tornava. A luz era tão brilhante e tão branca que é impossível compará-la a qualquer coisa que eu consiga descrever. Era tão brilhante que mal podia olhar. Por causa da intensidade da luz, eu não podia ver as feições de Jesus, mas sabia que era ele. Tudo que eu conseguia ver era uma luz brilhante, quase que inacessível. O que mais me chamava a atenção era sua santidade. O fogo parecia revelar isso. Eu tinha certa consciência de que todas as células do meu ser estavam expostas a ele. Senti como se a luz do seu ser estivesse me limpando. À medida que essa luz me limpava, comecei a ver seus traços. Primeiro vi os seus olhos. Aqueles olhos eram fortes e penetrantes, e mesmo assim, cheios de amor. Finalmente Jesus lhe contou que a sua obra da terra não estava terminada e que ele deveria voltar. Ele já havia sido declarado como morto e coberto pelos paramédicos. Quando retornou ao corpo e começou a se movimentar debaixo do lençol, ele deixou aterrorizados todos os que estavam por perto. Hoje ele é um homem que tem amor e zelo pela oração e tem um estilo de vida de grande temor a Deus.
Paulo diz que Jesus habita em luz inacessível, a qual nenhum homem pode ver. O salmista declara que o Senhor se cobre de luz como se fossem suas vestes. Vê Salmos 104:2. Meu amigo pastor pôde ver o Senhor porque não estava em seu corpo físico. Paulo experimentou uma medida dessa luz inacessível a caminho para Damasco. Ele declarou ao rei Agripa: por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor. Atos 26:13. Paulo não viu a face de Jesus. Viu somente uma luz que emanava dele, que brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia no Oriente Médio. Eu vivi na Flórida por 12 anos, que é chamado de o Estado do Sol. Lá eu nunca tive de usar óculos de sol. Contudo, quando viajei para o Oriente Médio, tive de usá-los. Nessa região, o sol parece muito mais forte, por ter um clima mais seco, desértico. O sol não era tão forte às 8 ou 9 da manhã, mas de 11 até 2 da tarde era muito forte. Mesmo assim, Paulo disse que a luz de Jesus brilhava ainda mais. Nós ensinamos os nossos filhos a não olharem para o sol porque sua luz é muito forte para os nossos olhos. Imagine se tentarmos olhar para o sol do meio-dia em nossa própria região. Seria difícil, a menos que houvesse nuvens o cobrindo. A glória do Senhor excede em muito esse brilho. Ambos, Joel e Isaías, enfatizaram que nos últimos dias a glória do Senhor seria revelada e o sol se tornaria em trevas. Vejam, o dia do Senhor está perto. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Isaías 13, 9 e 10. Quando nós andamos em noite clara, o que podemos ver? Estrelas em todo lugar. Mas quando o sol aparece de manhã, o que acontece? Não há mais nenhuma estrela. As estrelas esperam o sol desaparecer para voltarem para o céu? Não. A glória das estrelas tem o seu nível, mas a glória do sol tem um nível imensamente superior. Quando o sol sai, por ser muito mais brilhante do que as estrelas, ele as escurece. Quando Jesus retornar, por sua glória ser muito maior do que a do sol, ele escurecerá o sol de forma que não mais o veremos, mesmo que ele ainda esteja brilhando. Aleluia! A glória do Senhor sobreporá a todas as outras luzes. Ele é perfeito e se veste de luz. É por isso que, em sua segunda vinda, os homens de toda a terra fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Isaías 2:19. Tudo que faz Deus ser Deus. O que é a glória do Senhor? Para responder, voltamos ao pedido de Moisés para ver a glória de Deus. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33:18. A palavra no hebraico para a glória é kabod. Ela é definida pelo dicionário bíblico de Strong, o peso de algo, mas somente do modo figurado e em um bom sentido. Sua definição também fala sobre esplendor, abundância e honra. Moisés estava pedindo: deixa que eu te vejo em todo o seu esplendor. Leia com atenção a resposta de Deus. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Êxodo 33:19. Após Moisés ter pedido para ver toda a sua glória, Deus se referiu a ela como toda a minha bondade. A palavra em hebraico para bondade é tub, que significa bom no sentido mais amplo. Em outras palavras, nada é retido. Deus continuou: proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Antes que um rei entre na sala do trono, os servos anunciam o seu nome. As trombetas soam. Então, ele entra na sala do trono em todo o seu esplendor. A grandeza do rei é revelada e na corte não há nenhuma dúvida de quem é o rei.
Contudo, se o monarca estivesse usando roupas normais e andando em uma cidade da sua nação sem os seus servos, talvez as pessoas passassem por ele sem ao menos o reconhecer. Resumindo, foi exatamente isso que Deus fez por Moisés. Ele estava dizendo: Eu proclamarei meu nome e passarei diante de você com todo o meu esplendor. A glória do Senhor é revelada na face de Jesus Cristo. Ver 2 Coríntios 4:6. Muitos dizem ter contemplado visões de Jesus e visto a sua face. Isso é bastante possível, mas não em toda a sua glória. Paulo escreveu: Agora, pois, veremos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13:12. Sua glória é coberta como em um reflexo obscuro, pois nenhum homem é capaz de olhar para sua glória e permanecer vivo. Os discípulos olharam para a face de Jesus após sua ressurreição dos mortos, mas ele não revelou abertamente a sua glória. Algumas pessoas viram o Senhor, mesmo no Antigo Testamento, mas ele não se revelou em sua glória. O Senhor apareceu para Abraão nos carvalhos de Manre, mas não em sua glória. Ver Gênesis 18, 1 e 2. Jacó lutou com Deus, mas não em sua glória. Ver Gênesis 32, versículos 24 a 30. Josué olhou para a face do Senhor antes de invadir Jericó. Ver Josué 5, 13 a 15. O Senhor apareceu a ele como um homem de guerra. Josué não o reconheceu, pois perguntou quem ele era. Você é por nós ou por nossos inimigos? Veja o versículo 13. O Senhor respondeu a ele que era o comandante do exército do Senhor e que Josué deveria retirar as sandálias dos pés, pois o lugar onde ele pisava era santo. Lembre-se do exemplo do rei não em sua glória, mas vestindo roupas comuns em uma rua do seu reino. As pessoas poderiam passar por ele sem reconhecer sua identidade. Isso retrata o que aconteceu com Josué. O mesmo é verdade em relação aos acontecimentos após a ressurreição. Maria Madalena foi a primeira pessoa com a qual Jesus falou, mas ela pensou que ele fosse o jardineiro. Ver João 20, 15 e 16. Os discípulos comeram peixe com Jesus na praia. Ver João 21, 9 a 13. 2 discípulos andaram com Jesus no caminho para Emaús, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lucas 24, 16. Todos eles viram sua face, porque ele não revelou abertamente a sua glória. Por outro lado, João, o apóstolo, viu o Senhor no Espírito e teve um encontro totalmente diferente daquele em que ele comeu peixe na praia com Jesus, pois João o viu em sua glória. Ele descreveu Jesus, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzentes, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 17. Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Como João pôde olhar para ele? Ele estava em espírito. A glória do Senhor é tudo aquilo que faz Deus ser Deus. Todas as suas características, sua autoridade, seu poder e sua sabedoria. Literalmente, tudo, todo o resplandecer imensurável é a magnitude de Deus. Nada é escondido ou encoberto. Esse é aquele que desceu naquela montanha no terceiro dia. Israel estava preparado? Como esse povo reagia à sua glória? E nós, estamos preparados no terceiro milênio? Como reagiremos à vinda da sua glória?